Então hoje eu não vou pregar a palavra, né? Hoje quem vai pregar a palavra é o nosso irmão Gadata, né? Irmão Edson. Amém. Hoje ele vai compartilhar a palavra. Para cá, Edson. Ele vai compartilhar a palavra conosco. E nós vamos orar por ele, né? O que a palavra de Deus fala? Que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir, né? Para mostrar para aqueles que pensam que são, que eles não são nada. Hoje ainda dizia lá no Brasil, né? O pessoal que no Brasil está assistindo a gente, eu sou improvável, né? Eu não devia estar aqui, mas eu sou improvável. Mas não fui eu, foi ele, pela graça dele, pelo favor dele, na minha vida, pela graça e pelo favor dele, na vida do Edson, e assim vai se seguir, né? Vários irmãos que buscam isso, que ansiosamente desejam isso, desejam ser instrumento do Senhor na transformação de vidas. É isso. Então, o Edson hoje vai compartilhar uma palavra abençoada conosco, e eu tenho dito o que a palavra de Deus fala. Quando nós nos dispusemos a fazer alguma coisa em Cristo, por mais difícil que ela seja, por mais que o inimigo diga que nós não conseguimos fazer, mas a nossa simples disposição em querer fazer, a capacitação vem do Senhor. A palavra de Deus fala que a nossa suficiência não vem de nós, a nossa suficiência vem de Cristo. Quando você declara, quando você fala, é difícil pregar, é difícil falar, mas nós temos que entender que não somos nós. Nós estamos nos oferecendo ao Senhor como sacrifício vivo, né? Senhor, me usa. Eu estou aqui. Eu por mim mesmo, né? Às vezes as pessoas falam, eu imagino ela falando que é isso, aquilo, aquele outro, sabe falar bem. Muitas vezes você não entende a dificuldade que é, né? Muitas vezes você vence determinados obstáculos. Mas não somos nós que vencemos. É o Senhor que vence por nós. Ele quer saber do nosso coração. Presta atenção nisso. Deus conhece o nosso coração. Você pode ser, né, um Silvio Santos da vida, comunicativo, que fala, mas se você não quiser servir o Senhor, você não vai ser usado para esse fim de mudança e transformação. Mas você pode ser também uma pessoa comum. Se você tiver disposição de servir o Senhor, de pregar o Evangelho, de falar as boas novas, de mudar e transformar a vida das pessoas, o Senhor vai te usar muito mais do que o Silvio Santos para comunicar e anunciar o Evangelho. Amém? Então vamos ficar com a palavra abençoada do Edson. Vamos orar com ele. Gostaria que você estendesse sua mão para cá, para nós orarmos assim. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esta palavra diante do Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que o Edson é instrumento do Senhor na vida dos irmãos. Que a palavra liberada hoje, nessa noite, ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada. E que nosso amado irmão Edson, instrumento teu nessa geração, para mudar vidas, Senhor. Porque a suficiência dele vem do Senhor. É o Senhor que muda, é o Senhor que transforma, é o Senhor que usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu óleo, a tua unção, o teu poder sobre a vida do Edson, que ele possa, em nome de Jesus, ao abrir a boca dele, haja um toque do Espírito, do teu Espírito, do nosso Espírito, e haja mudança e transformação em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu fico muito agradecido pelo convite, né, de poder estar aqui hoje, né, domingo, já finalizando o dia, dia 19 de julho de 2020. Para mim tem sido um domingo abençoado até agora, e creio para todos que estão aqui, você que está na sua casa, ouvindo essa palavra,
Eu também creio que tem sido um domingo abençoado e que a partir de agora, com certeza, vai ser mais abençoado ainda através dessa palavra. Amém. Que você vai receber, uma palavra que vai te edificar, uma palavra que possa mudar a sua vida. Talvez você possa estar sentindo meio abatido, meio cabisbaixo, por muitas coisas que estão acontecendo, mas nós não devemos olhar pelas circunstâncias. Nós devemos olhar para Cristo. Amém. Porque Ele é a direção que nós devemos seguir e é Ele que vai nos capacitar para vencer todas as batalhas. Amém? Amém. Antes de começar aqui, eu quero falar um pouco aqui sobre um filme que domingo depois do culto, domingo passado, eu cheguei em casa, não tinha jantado ainda, preparei a janta lá, jantei, sentei no sofá, quis assistir um filme, e liguei a televisão, fui navegar ali procurando o canal, e até que eu vi lá o nome do filme e eu quis assistir. E depois eu fiquei meditando ali sobre o filme, e eu vi que retrata sobre a nossa vida com e sem Cristo, né? Então, eu pesquisei aqui sobre os nomes dos atores, e eu vou dizer aqui, se você souber o nome dele, quais filmes eles atuam, você vai entender a minha mensagem depois. São 3 atores diferentes, mas que o filme que eles atuam é o mesmo filme, só porque talvez em épocas diferentes, mas a ação deles são a mesma. O primeiro ator, o nome dele é Luiz Jude Ferrino. Não sei se por esse nome você sabe qual filme ele atua, mas o outro é Mark Ruffalo. E também Edward Harrison Norton. Você sabe em qual filme eles atuam? O primeiro, eu sei que eu assistia quando eu era criança, não estou tão velho, mas era lá pela década de 80, por aí. Então eu creio que ele já é até falecido, me parece, se não me engano, ele é falecido. E aí os outros 2, já mais jovens, eles ainda estão atuando. E um faz um filme, ele só, um personagem só, e no outro, o Mark Ruffalo, ele completa uma equipe, né? Então, a nossa vida, eu me baseei no filme ali, porque os atores, quando eles estão na vida comum, é como nós, que nós temos as nossas dificuldades, nós passamos por batalhas, mas nós vencemos também. Mas quando você tem Cristo na sua vida, é como aquele ator que, quando ele sente a pressão, que vem a pressão em cima dele, ele se transforma e ele vence. É na pressão que Jesus vai estar presente na sua vida, te fortificando, te fortalecendo e fazendo com que ele vença todas as lutas, todas as batalhas da sua vida. Amém. Então, para você que não sabe, esses 3 atores que eu citei aqui o nome, ele interpreta o filme do Hulk, o incrível Hulk, né? Então, na sua vida cotidiana, você passa por dificuldades, né? Então, tipo assim, quando o ator está ali interpretando algumas cenas que está de boa, mesmo assim ele sofre perseguição, às vezes ele tem que fugir, né? Mas chega um momento que a pressão é tanta que o inimigo cerca ele de um lado e do outro, que ali ele tem que transformar para vencer. Então, assim, é nós, né? Quando você está sem Cristo, você, como eu disse, você vence as lutas também, mas eu creio que é com mais dificuldade. Mas quando você tem fé, que você busca a Cristo, você se transforma igual aquele Hulk e vence todas as batalhas.
paz. Amém. Essa é uma mensagem, né, que eu quis transmitir para você, e eu creio que você deve ter captado a mensagem, que é dessa forma, que nós sem Cristo, nós não somos nada, mas que a partir de que você recebe Ele, a partir de que você confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna um vencedor. Amém? A palavra que eu quero ministrar para vocês hoje, ela fala sobre Rúben. Ela tem duas partes aqui na palavra, e a primeira fala sobre Rúben. Talvez você não tenha ouvido muito esse nome, né, algumas ministrações falar sobre ele, mas ele é um dos 12 filhos de Jacó. Então, já no fim da vida, né, Jacó chamou os filhos, né, para passar para eles, né, como seria, né, os dias vindouros. Então, nesse convite de reunir a família, eu creio que ele deve ter chamado toda a família, filhos, netos, bisnetos, mas nessa passagem, para alguns, talvez eles não tenham recebido como bênção na vida deles. Talvez para alguns, né, principalmente para Rúben, que de quem nós estamos falando aqui nessa palavra, talvez recebeu mais como uma disciplina, né, do pai dele. Por quê? Porque ele cometeu algo que ele pensou que talvez ninguém descobriria, mas o pai dele sabia do que ele tinha cometido. E na hora de receber a bênção, né, o pai falou que ele poderia receber, mas por algo que ele cometeu, ele perdeu a herança, né? Então aqui fala que, né, Jacó então manda, né, que os filhos se reúnam para que ele possa dizer o que acontecerá nos últimos dias, né? E diante de uma forma geral, como eu disse, ele abençoou seus filhos, mas porém alguns, as palavras não são de bênção, são de disciplina, né? E a profecia, né, está relacionada sobre o Senhor Jesus, né? Tudo na palavra de Deus diz respeito do Senhor Jesus. A Bíblia é como um álbum, né, um álbum de família. Ela se retrata a vida de Jesus, né? Então, você, por exemplo, pode ter o costume de registrar, né, as passagens, o crescimento de um filho, a festinha de aniversário, você registra de 1 ano, 2 anos, e quando você acompanha aquele crescimento, você, né, volta ao passado, relembra tudo, né? E assim é na Bíblia, é a passagem, é a vida de Cristo que está anotada ali, né? Então, nessa passagem ele mostra, né, a imagem do filho em diferentes funções, como ofícios, ministérios, e, né, quanto mais você deleita, você olha para o filho, mais você é abençoado. Amém? Amém. Aqui fala que Deus, né, porém usa tudo isso para que o filho apareça, né? Então Rúben se torna um sinal espiritual. Ele, né, por meio, né, de qual Deus diz:
olhem para o filho. Por quê? Porque o significado, né, da palavra Rúben, né, o significado da palavra Rúben, ela significa eis o filho, né, olhe para o filho. Então, né, ele se tornou um sinal espiritual, né? E quem é o filho, né? O filho é o Senhor Jesus, né? Toda bênção vem quando olhamos para o Senhor Jesus. Amém. Quando nós caminhamos firme com Ele, né? Então, a forma mais completa, mais certa de você vencer tudo que você possa estar passando é você estar firme em Cristo. Amém. Aqui fala que quando, deixa eu voltar aqui que eu quero começar na palavra aqui, voltando aqui. Jacó, pai de Rubens, ele teve o nome Jacó, né, que foi tido pelo pai dele, e depois ele passou a se chamar Israel. Esse nome Israel foi já dado por Deus. Fala que Jacó e Israel são a mesma pessoa, mas o nome Israel foi dado pelo Senhor quando lutou com ele no Vale de Jaboque. Você talvez que está aí me assistindo, né? Você pode ter já participado dos encontros, né, com Deus que nós realizamos. Então tem na palavra que nós ministramos lá, fala que a palavra de Peniel passa, né, sobre isso, né, Jacó lutando com um anjo. E então tipo assim, ele lutou muito com o anjo, né, e se agarrava, e o anjo tentando soltar ele. O anjo ali era o Senhor. E tipo assim, a gente fica pensando por que o anjo se deixou levar por aquele tanto sem derrotar Jacó, né? Porque ali o Senhor viu, né, que Jacó pedia que ele abençoasse. Então Deus agrada quando você está se grudado a Ele, clamando por Ele, pedindo a bênção dele sobre você. Então a gente fica imaginando que isso é uma coisa estranha, porque Deus talvez no estalar de dedo poderia ter derrotado, mas como Ele se agrada de você estar buscando a presença dEle, Ele não te abandona. Então como o Senhor viu, né, a intensidade da busca de Jacó e pedindo que ele abençoasse, né, ele vira e pergunta, né, para Jacó: como te chamas? E ele responde: Jacó. Então o nome Jacó, ele tem um significado, né, e ele tem um significado que significa suplantador, né, suplantador. Isso tem uma implicação com trapaça, né, talvez enganador. Então, a partir desse momento, né, o anjo disse a ele: já não chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleciste, né? Então, a partir de aí, desse momento, né, Deus abençoou Jacó, né, e ele teve, né, o seu nome mudado, então não chamava mais Jacó, e sim Israel. A primeira bênção de Jacó é sobre seu filho primogênito, né, que seria Rúben, né, chamado Rúben. Este deveria ter um momento de bênção, mas foi um triste lembrete, né, porque pelo que ele havia tido feito, né, como primogênito, Rúben tinha
todo o direito de uma porção dobrada, né, na herança, mas pelo que ele cometeu, ele perdeu essa herança e ela foi distribuída, né, a outras pessoas, né. Aqui fala que quando Raquel morreu, Raquel era uma das esposas de Jacó, né? Na época Jacó tinha duas esposas, Lia, né, e Raquel. Então quando Raquel morreu, Rúben, o pecado que ele cometeu foi o adultério com Bila. Bila era uma concubina de Jacó, né? Bila era uma concubina de Jacó. Então foi algo terrível, né? E ele pensou que o pai não saberia, mas chegou um momento que o pai dele soube do que aconteceu, mas ele não falou nada, não chamou atenção, né? E já passado muito tempo, né? Já passado muito tempo desse fato acontecido, quando Jacó ia repartir sua herança com os filhos, ele, né, falou que ele não ia ganhar a recompensa, não ia ganhar a herança da forma correta, por causa desse pecado que ele cometeu, né? Então, em Gênesis 49, 3 e 4 diz: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao deleito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama, né? Então, quando as mulheres e concubinas de Jacó deram nomes aos seus filhos, elas não imaginavam que estavam fazendo algo profético, né? Elas, naquele tempo, elas simplesmente deram nomes de acordo com as experiências que elas tinham, né? E naquele tempo, né, as duas irmãs, né, eram esposas de Jacó, elas estavam competindo pela atenção, né, do marido, né? E quando Lia, né, uma das esposas, deu à luz o filho, que foi Rúben, ela apenas, né, ela queria que todos vissem, né, a criança, né? Então ela chamou de Rúben, né, que significa olhe para o filho, né? Mas o que temos aqui, né, que relata na palavra, é uma imagem do primogênito, né, sendo rejeitado. Por quê? Porque ele teria direito à herança dobrada, ele teria direito, né, a muitas coisas, né, bênçãos sobre a vida dele, mas pelo esse pecado que ele cometeu, ele foi rejeitado. E a razão né, colocada aqui, que Rúben era estável como a água, né? Que ele não se destacava, porque subiu à cama de seu pai e a contaminou. Rúben cometeu adultério com uma das concubinas de seu pai, chamada Bila, né? E fala que quando Raquel morreu, ele cometeu adultério com Bila. E isso foi algo terrível, né? E seu pai ficou sabendo. Olha aqui, deixa eu falar para você que algo sobre o pecado sexual. Algumas pessoas, né, dizem que
todo pecado é igual, mas a Bíblia diz que há um pecado que afeta mais que todos os outros. Por quê? Todo pecado que o homem comete, ele é fora do corpo. Quando talvez você maltrata uma pessoa, você fala mal, você deseja alguma coisa, isso é pecado, mas você está cometendo um pecado fora do seu corpo. Mas aquele que comete imoralidade sexual, esse pega contra o próprio corpo, né? Está em 1 Coríntios 6,18. Portanto, né, o pecado sexual é o único da categoria, né, que é o único que quando você comete ele, você comete com o próprio corpo, né? Então, muitos dizem isso, que pecado são todos iguais, mas não, a Bíblia relata para você que o pecado sexual, esse é o pecado diferenciado, ele é separado de tudo, porque você comete com o seu próprio corpo, né? Então Deus, ele projetou o sexo, isso vem de Deus, né? Ele projetou, é uma ideia divina, mas em seu plano Deus quer que o sexo aconteça num ambiente de aliança. Ele quer que aconteça num ambiente de aliança, né? E que isso, né? Deus quer que o casal se sinta seguro, né? O casal se sinta seguro, né? E quando isso acontece, né? O sexo, ele é maximizado, ele é abençoado. Então, foi esse pecado, né, que Rubem cometeu, né, contra o pai, né? E isso fez com que ele perdesse parte da herança dele. Deus sabe que pecado tem uma consequência que nenhum outro pecado tem, né? Aqui, se por exemplo eu colar 2 folhas de papel, né, eu pego 2 folhas de papel, pego 2 folhas, passo uma cola aqui e colo elas, eu pego e colo elas, e depois tentar separá-las, elas vão rasgar em pedaços e vão ficar colados, né? Um pedaço de uma na outra. Então, quando você comete imoralidade sexual, né, com uma pessoa, você carrega algo da outra pessoa contigo. Esse é o único pecado do qual a Bíblia nos manda fugir, né? Manda fugir da imoralidade sexual. E, né, foi isso, né, que fugir do pecado, foi isso que José fez, né? A esposa de Potifar, você talvez tenha já ouvido essa passagem, estudado ela, lido ela, fala que, né, ela deveria ser uma mulher muito bonita, né? Pois Potifar era um homem muito rico. Então, certamente, deveria ser uma mulher muito bonita. E ela, né, quis de toda forma, né, tentando José, querendo seduzir ele, né, e cometer talvez esse tipo de pecado com ele, né? Mas José, né, ele fugiu dela, né? Ela deveria ser uma mulher muito bonita, né, muito tentadora, né? Senão, né, talvez não teria feito isso, né, com que ela se tentasse seduzir José ali, para que ele pudesse desviar, né, os pensamentos dele, né, ele era homem de Deus, né, e ali tentar derrubar ele,
mas ela não conseguiu. Tentou de toda forma, mas ele fugiu, né, dessa imoralidade. Né? Falo para você, né, que está aí assistindo, né, que não tente, né, você, pelas suas próprias forças, né, pela sua própria força, às vezes pensar que consegue lidar com uma situação assim, né, porque você não consegue. Fuja desse pecado. Não confie na sua própria carne. Não confie na sua própria carne. Muitos dizem que pode lidar com essa coisa, mas não consegue. Acabam caindo. E esse pecado é o que te afasta da presença de Deus. Porque esse é o único que você comete com o seu corpo. Não confie na sua própria carne. Né? Não confie. A atitude, né, mais espiritual que alguém pode ter é não confiar em si mesmo. Quando fugimos daquilo que dá ocasião ao pecado, quando nós fugimos, né, daquilo que dá ocasião ao pecado, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Muitos homens perderam a sua posição de excelência, de dignidade, por causa de momentos fugazes de prazer, né, e da carne. Então, como já foi falado aqui, você, né, viu que Rubem, né, perdeu, né, o poder de ter sido progenitor, né, ele era o primogênito de Jacó, né? Então, ele perdeu, né, a plenitude, né, de ser pai de todos os reis de Israel, né? Em vez de rei de Israel, né, o Senhor Jesus veio como leão da tribo de Judá. E se ele não tivesse cometido isso, poderia ser diferente, né? O Senhor poderia ser o rei, né, da tribo de Rubem, né? Mas ele perdeu, né? Ele como primogênito, né, perdeu, e a realeza foi dada a Judá. O primogênito, ele tinha, né, 3 coisas a ser recebida, né? A realeza, né? Rubem poderia ter recebido a realeza, poderia ter recebido, né, o sacerdócio, e também né, a realeza e o sacerdócio, né, ele perdeu, e a porção dobrada, né, ele perdeu, e essa porção, ela foi, né, dada a José. José que recebeu, né, essa parte, né, que é a dupla porção da herança, né, que foi a terceira coisa, né, que ele receberia, né, a dupla porção de herança, né, a porção dobrada da primogenitura, né, que foi para José. E por isso, né, é por isso que os 2 filhos de José, chamados Efraim e Manassés, são mencionados entre as 12 tribos, né? Foram mencionados as 12 tribos, e essa porção teria sido de Rubem, né? Como eu disse, né? E em vez disso, né, a porção dobrada foi dada a José. O sumo sacerdote de Israel era para ser o sumo sacerdote de Rubem, mas se tornou-se o sumo sacerdote da tribo de Levi, né? E foi uma grande perda, né? Foi uma grande perda, né, que aconteceu, né?
Rubem talvez não percebeu, né, que o tamanho, né, da gravidade, né, que seria daquele momento que ele teve ali, né? Ele pensou que talvez ninguém descobriria, né? Ele não seria punido de alguma forma, mas foi punido, né? Então, tudo o que ele pensou, né, foi que ninguém saberia daquele ato, daquele momento, né? Mas o seu pai ficou sabendo. E quando chegou, né, a hora da bênção, né, a hora de repartir ali, né, foi tirada, né, as 3 coisas e dada a outras pessoas, né? Eu penso que talvez uma das coisas mais tristes, né, que talvez você possa sentir, né, ou que talvez eu poderia ter sentido já, quando você vê que você pode ocupar um lugar, mas que talvez por você pensar que você pode desprezar, que não vai ter outra pessoa para ocupar aquele lugar ali, você está enganado, porque vai ter uma outra pessoa, vai ser levantada outra pessoa para ocupar o seu lugar, né? Quando você vê alguém ocupando o seu lugar, que deveria ser seu, né, você fica, né, triste, né? Não pense, por um momento, que por você desprezar, né, sua posição, o seu papel na igreja ou liderança, Deus dirá, né, não tenho ninguém para essa posição. Você pode ter certeza que Deus levantará alguém para tomar o seu lugar. Amém. Quando Saul, o primeiro rei de Israel, pecou contra Deus, o trono ficou vazio. Mas Deus levantou, né, um menino pastor segundo o seu coração, né, para que ocupasse, né, o lugar de Saul, né, do rei Saul. E acredite, Deus não tem falta de pessoas. Sempre haverá alguém, né, para ser levantado, né? Não há ninguém insubstituível. Pode ter certeza. Glória a Deus. Por isso, eu falo para você que está aí na sua casa, né, assistindo, né, na sua televisão, seu telefone, seu computador, né, que eu creio que uma palavra dessa que já foi liberada, que ainda vai ser, ela vai tocar no seu coração, ela vai fazer você meditar e você vai ter a sua vida transformada. Se você, né, não acredita que a sua posição possa ser assumida por outro, deixa eu te falar, ela pode ser ocupada. Eu vou te mostrar aqui, eu vou ler aqui sobre a passagem de que de uma pessoa, né, que traiu Jesus, que foi Judas Iscariotes. Você deve conhecer, né, essa palavra, né? Então, Judas, né, traiu Jesus, né, na época que Jesus estava sendo perseguido. Ele se vendeu, né, se juntou com os sumos sacerdotes, né, com os anciãos que estavam querendo, né, acusar Jesus de alguma coisa, né? Então eles acharam Judas, né, que era discípulo de Jesus, que o traísse, né? Então Judas traiu Jesus vendendo, né, a entrega de Jesus por 30
moedas de prata. Mas quando aconteceu, né, que Jesus foi preso, né, e que Judas caiu em si do que ele tinha cometido, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu, mas ele esqueceu, né, que talvez, né, o cumprimento da palavra, que Jesus morreria, ressuscitava, e que com a morte dele nós todos seríamos perdoados de todos os pecados, ele próprio pagar por aquele pecado que ele cometeu. Então, quando ele viu que não tinha mais recursos, né, não tinha como voltar atrás, o que ele fez? Ele pegou, né, aquele dinheiro e comprou uma parte lá, uma terra, né? Então ele quis se enforcar, né? Ele quis matar ele próprio, porque ele arrependeu do que ele tinha feito com Jesus, né? Então fala que ele, né, foi se enforcar e ele amarrou a corda lá no galho da árvore, pendurar, e quando ele pendurou, né, o galho quebrou, ele caiu, né, sobre umas pedras pontiagudas, né, e se rasgou, né, as suas entranhas se derramaram, né. Então aqui fala que, né, Pedro diz, né, aqui que em Salmos a respeito de Judas, né, sobre talvez você pensar que a sua posição ela não pode ser ocupada por outro, né? Aqui fala que a sua, que está em Salmos, né, 109, capítulo 109, versículo 8, né, que a sua morada seja desolada e ninguém viva nela, e que outro assuma o seu cargo, né? Aqui em Atos, capítulo 1, verso 17, fala, né, diz: porque ele era contável entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo era chamado Azeldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Ou em outras traduções, né, tome outro o seu cargo, ou, né, tome outro a sua posição. Então, não pense, não desvalorize, né, o que foi determinado para você, né? Talvez alguém passa para você exercer alguma função e você acha talvez que, eu ocupar isso aí, não vou não, depois eu vou, não vai achar outro mesmo. Você está enganado, porque vai ter um para te substituir. Foi o que aconteceu, né, com Rubem, né? Ele desvalorizou na sua posição, né? Então, se não valorizamos o que temos, Deus pode fazer com que outra pessoa tome o seu lugar. Deus é bom, Ele nos dá o privilégio de cumprir essa missão, mas se com nossas atitudes, né,
demonstrarmos que não queremos essa posição, Ele certamente dará a outro. Eu falo, né, para vocês que estão aqui, para você que está me assistindo, né, eu falo para você que quanto, né, a mim e a minha casa, eu quero cumprir tudo o que Deus tem, né? Tudo que Deus tem para nós, né? Tudo que Deus tem para nós, todo encargo, tudo aquilo que for apontado por Ele, né? Para que eu cumpra, eu declaro que eu estou disposto a cumprir. Amém? Agora, e quanto a você, eu faço essa pergunta para você, e quanto a você? Né? Você está disposto a valorizar, né? Você está disposto a valorizar essa posição que Deus tem lhe dado? Pense nisso. Na palavra de Deus, né? Existem ensinamentos, né? Ensinamentos mais superficial, mais literal, né? Que, né, fala que, né, os judeus chamam de paraxá, né? Nesse caso, o paraxá é um ensinamento literal que mostra, né, o adultério de Rúben e Bila, né? Mas creio que há um significado, né, espiritual, né, por parte desse sentido literal, né, que o povo judeu, né, chama isso de sode. Se meditarmos na Escritura, né, o Espírito vai te mostrar, né, o que significa, né, sode, que é como você quebrar a casca da semente, né, e nos dará, né, a vida que está dentro, né? Então, esse ensinamento, né, espiritual, superficial, literal, né, que os judeus chamam de paraxá, que é um ensinamento que faz com que você entenda mais, né, sobre a palavra, que você tenha mais uma absorção da palavra, que você tenha ela mais com facilidade, um melhor entendimento, né? Eu quero, né, voltar aqui, né, compartilhar, né, voltando atrás um pouco, né, o significado da palavra de Rúben, né, novamente, né? Rúben significa veja o filho, né? Voltando, né, em Gênesis 35, né, e aconteceu o que? Habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube, eram 12 os filhos de Israel, né? Israel aqui é Jacó, né? Jacó já tinha, né, recebido outro nome, Israel. O nome Bila em hebraico significa temer, perturbar, aterrorizar. Diante disso, pode dizer que em vez de olhar, né, para Jesus, o Filho, né, em vez de olhar para Jesus, que o Filho, que é uma posição alta, né, Rúben escolheu ir do
temer, né? Medo, né? Quando você teme alguma coisa, você tem medo, né? Temer significa medo. Então, quando você teme alguma coisa, você tem medo, né? Então, Rubem, né, desceu da posição dele, da posição alta que ele tinha, né, e foi, né, se dormir com medo. Nós não podemos, né, abdicar, né, de nossa alta posição, né, contemplando o filho, né, para dormir com medo. Quando dormimos com medo, perdemos todas as bênçãos, né? Foi o que Rubem cometeu. Ele foi dormir com bila, né, que significa medo. Ele perdeu todas as bênçãos dele, né? Todas as bênçãos que ele teria para receber foi perdida por aquele ato que ele cometeu, né? Então, quando dormimos com medo, somos desqualificados para a herança. Quando dormimos com medo, nós somos desqualificados para receber aquela herança que já está, né, prometida para nós, né? Então, enquanto você olha para Jesus, você está em uma posição alta, você está acima do medo. Você, quando olha para Jesus, você está na mais alta posição, você está acima do medo. Amém. Não vá para a cama com medo. Não vá. O medo traz consigo uma série de coisas, como terror, pânico, angústia, estresse, né? Então o medo faz com que você adquira tudo isso, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, né, esse tempo de pandemia, nós estamos passando por isso aí, eu já presenciei coisa parecida, né? Porque quando surgiu, pessoas chegavam e diziam: eu estou com medo de eu pegar esse vírus, estou com medo desse trem chegar até mim. E ali ficavam, né, e sempre a mídia jogando, e uma notícia atrás da outra, aumentou o caso, a pessoa morreu. Então, e ali a pessoa ficava no jornal assistindo, terminava aquele ali, passava para outro, e ali a angústia ia tomando, né, conta, o medo ia tomando conta. E às vezes eu já falei, calma, não é desse jeito, não é assim que vai acontecer, isso não vai chegar até nós, isso não vai. E eu sempre fiquei calmo, fiquei tranquilo, né? Não estou preocupado, porque eu sei que tem uma força maior que nos ampara, que nos reveste e nos deixa protegidos. E nós estamos protegidos desse vírus, ele não nos alcançará. Aleluia, Senhor, amém. E uma outra passagem aqui, faz parte da palavra, eu não comentei com o pastor, quase que eu comentei com ele, eu tive conversando com ele ontem, falei a respeito talvez da introdução, da abertura, sobre o filme. Eu não sei se ele captou a mensagem um pouco, mas, né, aí então, essa palavra, eu tenho ela, né, uma passagem poderosa, né, onde ela retrata quão grande é o poder de Jesus, né? Então, é uma passagem que fala sobre Pedrão, né? Pedro, né, foi discípulo que, mesmo, né, sabendo de tudo que Jesus tem feito, ele fez, os milagres que ele realizou, mas chegou um momento que
talvez o medo fez com que ele, negasse Jesus, mas Deus, Jesus mostrou quão grande é o amor dele, e no final ele falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu penso que nos dias de hoje, nós, seres humanos, talvez nós não confiaríamos, um cargo desse para uma pessoa que nos traiu, que nos magoou de alguma forma. Mas Cristo não. Ele prova o quão grande é o amor dele para com você, para comigo, para com todos, que ele não te desampara, ele te coloca você numa posição que você talvez jamais imaginaria que ele iria te colocar, e ele te dá um cargo, igual o cargo que deu para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, no Novo Testamento, em Mateus 14, tem a história, que ilustra isso aí, Os discípulos estavam no barco sendo sacudidos pelas ondas, porque o vento era contrário, e o vento era forte, talvez você esteja, vendo isso, você talvez fique imaginando isso, talvez sua vida possa estar sendo, sacudida, por esses ventos contrários, Hoje, pelo que nós estamos vivendo, essa pandemia pode ser uma turbulência, pode ser um vento contrário que está sobre a sua vida, mas talvez sejam ventos, também de turbulência financeira na sua vida, sejam ventos de tempestades, de doenças que entrou na sua casa, mas qualquer que seja a turbulência, esses ventos, essa tempestade, que está sobre a sua vida, vou te falar que no meio da tempestade, olhe para Jesus, que Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. A Bíblia diz, na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar, naqueles tempos, os judeus, ele dividia a noite em 4 vigílias, e cada vigília era um período de 3 horas, um espaço de 3 horas. Então a primeira vigília era das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília era das 9 à meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília era das 3 horas da manhã às 6 da manhã. Então escuta, ouça o que eu vou te falar. Eu declaro que se você está passando por alguma turbulência, eu declaro que nesta noite, na quarta vigília, amém, Jesus vai até a sua casa te visitar e remover tudo aquilo que está te perturbando, que está te atrapalhando, amém, e que está fazendo com que você fique cabisbaixo, pensando que não tem recurso para a sua situação. Mas olhe para Jesus, Ele é o seu sustento. Amém. Amém? Na palavra aqui em Mateus 14, 22 diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só,
Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Jesus falou: sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E foi ter com Jesus. Pedro falou: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem, chamou ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Veja bem, aqui relata que Pedro, observando, ele deixou de olhar para Jesus e passou a olhar para a circunstância, por aquilo que ele estava vendo ali, de lado, o vento forte soprando, por aquilo que ele estava sentindo ali, o vento forte. Então, o medo naquele momento passou, pela mente de Pedro, e então Pedro começou, a se submergir. Pedro teve medo, começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui Jesus não perguntou para ele: por que você teve medo? Falou para ele: por que duvidaste? Porque a dúvida ela gerou o medo em Pedro. Então, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, essa passagem eu já tinha numa célula, eu compartilhei ela, porque foi uma passagem que mexeu, porque no meio da tempestade, você pode ter certeza que Jesus estará ao seu lado. Não vai deixar que nada faça com que você se afunde, nada venha fazer com que você perca o seu foco, que perca a sua direção, que faça com que você se perca no caminho. Amém? Amém. Então, Pedro deixou em algum momento, ele deixou de olhar para Jesus, foi como Rubem, ele deixou de olhar para Jesus e passou a aceitar as circunstâncias, aquilo que ele estava vendo e que pensou que seria o melhor para ele, e fez com que ele perdesse o direito da herança. Na hora, vou falar para você aqui, que na hora mais sombria da vida dos discípulos, que eles estavam ali naquele sufoco, pensando que iam se afogar, Jesus apareceu e acalmou a tempestade. Jesus não os deixou sozinhos, mas veio até eles
andando sobre o mar. Ele vem caminhando sobre o mesmo problema. Jesus veio caminhando sobre o mesmo problema que estava a ameaçar, a dominá-los, O mar estava ameaçando afogá-los. Então, aquele problema que estava causando medo nos discípulos, Jesus veio andando por sobre ele e veio caminhando acima do mar, em direção deles. É como se ele estivesse andando sobre a cabeça de Satanás em sua direção, caminhando sobre o seu problema, sobre a sua situação financeira. É como Jesus veio caminhando como sobre, em cima da doença que está sob a sua direção, Então, o Senhor do alto está acima das águas. Ele não te abandonará nas horas mais sombrias do teu vida. Amém. Então, é na quarta vigília da noite, ele vai aos discípulos, e quando eles o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, com medo, e gritaram: é fantasma. Imediatamente Jesus falou: não temas, tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. No grego, o Senhor disse: eu sou. E este, na verdade, é o nome de Deus. É o nome de Deus. Eu sou. Eu sou aquele que te levanta. Eu sou aquele que vai te proteger desse vírus que está assolando o mundo inteiro. Eu sou aquele que te guarda, aquele que guiará os seus passos até a volta de Jesus. Amém. Pedro então respondeu: Senhor, se és tu, ordena-me que vá ter contigo sobre as águas. O Senhor lhe disse: vem. O Senhor falou para ele: vem, Pedro, vem, estou aqui. O bom a respeito de Pedro é que ele deixou a razão lógica, a lógica completamente de lado, porque a lógica ali seria que se ele, ao colocar o pé na água, ele iria afundar. A lógica é essa, por ele mesmo, mas ele soube a palavra, sobre a palavra de Cristo, sobre o vem de Cristo, ele creu. Porque quando você olha para Cristo, você se torna o que Ele é. Quando você está com Ele, na presença dEle, você se torna igual a Ele. Então, Pedro creu que quando Jesus ordenou que ele pudesse ir até Ele, ele confiou que ele poderia pisar na água e não afundaria. Então, o bom de Pedro foi isso, que ele deixou a sua razão lógica completamente de lado e simplesmente saiu do barco e andou sobre as águas. Pedro está com os seus olhos fitos em Jesus. Rubem olhando, Rubem está olhando o filho. Enquanto ele está com os olhos em Cristo, tudo vai bem. Quando você está com os olhos em Cristo, tudo vai bem. Ao olhar para Jesus, ele se tornou como Jesus. O Senhor estava acima da tempestade e agora ele também está acima da tempestade. Ele está desfrutando da bênção do primogênito, olhando para o primogênito, porque Jesus, ele era unigênito, mas quando ele morreu
e ressuscitou, nós o tornamos irmãos. Então, ele era o mais velho, ele se tornou primeiro, ele se tornou o primogênito. Então, tudo parecia ir bem, né? Até que Pedro tirou os olhos do Senhor e passou a reparar na força do vento. Nesse momento, ele teve medo. Rubem parou de olhar para Jesus e foi para a cama com medo. Ele começou a olhar para os sintomas da doença, para a crise financeira, para o desemprego, para os problemas ao redor do mundo, em vez de olhar para o Senhor Jesus. Pedro abdicou de sua alta posição. Ele voltou a confiar em seu próprio raciocínio. E isso sempre traz de volta o medo. Quando você deixa de olhar para Cristo, o medo volta a te constranger, a fazer parte da sua vida. Então, você não deixe de olhar para Cristo. Ele ficou com medo de afundar por causa do vento. Mas o que isso tem a ver com caminhar sobre as águas? Se o vento não tivesse agitado, o mar tivesse perfeitamente sem nenhuma onda, ainda assim ele não poderia andar sobre as águas. O vento não tem nada a ver com isso. Então o seu raciocínio havia sido corrompido pelo medo. Enquanto Pedro está olhando para o Senhor, ele é capacitado para agir no sobrenatural, Ele é capacitado para agir no sobrenatural. Ele foi capacitado para andar sobre as águas. Amém. Ele está habilitado a viver a vida elevada de Jesus, a vida acima da tempestade. Mas quando ele tirou os olhos do Senhor e passou a reparar na força do vento, então começou a afundar. Ele começou a afundar. Quando ele parou de olhar para Jesus, ele teve medo, que ele passou a olhar pela circunstância, ele começou a afundar. Ele estava com medo, e o medo o leva a naufragar. Por um instante, Pedro pensou que o vento era maior do que Jesus. E quando Pedro começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me, salva-me. E o Senhor estendeu a mão, segurou-o e disse: por que duvidou, homem de pequena fé? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. E naquela hora, o teste havia terminado. O teste terminou naquele instante em que Jesus e Pedro subiram no barco. Aqui fala por a gente observar aqui, Pedro pode ter sido reprovado ali por ele não ter continuado olhando para Cristo. Mas lembre-se que ele andou sobre as águas mais do que qualquer outro homem na terra. Pedro, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele andou sobre as águas. Amém. Então, eu vou falar para você aqui: ignore os ventos,
Ignore os ventos que estão soprando em sua direção. Ignore. O Senhor pode pará-los quando quiser. Portanto, não vá para a cama com medo. Não vá para a cama com medo. Continue olhando para Jesus. Amém. Enquanto você continuar olhando para Jesus, você será transformado para ser como Ele. Você será como Jesus, enquanto você estiver olhando para Ele. Amém. Ao olhar para Ele, ao olhar para o Senhor, Ele nos transforma de glória em glória. Amém? Amém. Essa é a minha mensagem que eu tinha para você. Eu creio que alguma dessas palavras liberadas aqui mexeu com você, te tocou em alguma área da sua vida. E não esqueça, é na quarta vigília da noite que Jesus vai te visitar e vai te abençoar. Você, o seu lar, a sua família. Amém? Amém. Eu quero orar com você nesse momento. Você que está aí, está assistindo. Você talvez possa até estar deitado aí no sofá, assistindo, mas que nesse momento você possa ao menos sentar, se você não quiser ficar de pé, para receber essa oração. Eu quero orar com você agora. Pai, Paizinho amado, nesse momento, Deus, eu me coloco como seu servo na tua presença. E em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite cada lar, para que o Senhor visite cada vida que assistiu, que vai assistir. Pai, remova todo vento, Pai, que está assolando essas vidas, que está fazendo com que eles pensem que não há mais condição, que não há mais como se levantar. Pai, abençoa cada um, porque a tua palavra diz que você é todo-poderoso, que você nos ampara, que você não nos desamparará, Pai, e está presente em nossas vidas, todos os dias de nossas vidas. Pai, abençoa cada vida, cada lar, cada família, Senhor. Abençoa cada